Sabe, é que muita gente, então você que está me acompanhando agora pelo Facebook, a palavra está em Romanos capítulo 1, versos 16 até o 23. E eu quero aqui agradecer a você que está entrando agora no ar, que Deus abençoe. O que eu estou falando aqui é sobre o poder do Evangelho. O que eu quero dizer para você é que tem me entristecido muito, porque de primeiro eu me lembro que quando dizer assim, pastor fulano de tal vem pregar, a gente viu uma comunidade que era evangélica e que não era evangélica com o maior respeito, porque a palavra de Deus que saía da boca daquele homem ia surtir um efeito muito grande, não só na pessoa, mas um efeito na comunidade. Mas o que nós vimos hoje é que os nossos próprios irmãos, eu me lembro, quero até contar aqui algo, eu era criança mais ou menos, eu tinha uns 10 anos, quando o pastor Fanini, nunca vou esquecer isso, pastor Fanini da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ele foi a Codó. Codó tem uma igreja, a primeira igreja batista de Codó. E eu me lembro que naquele tempo era um preconceito muito grande com relação ao evangelho. As pessoas, era uma briga, era uma luta mesmo. A igreja católica vetava mesmo que o evangelho entrasse em qualquer lugar através daquelas pessoas que eles sempre chamaram protestante, né? Pelo protesto, né, de Martinho Lutero, eles continuaram chamando protestante. E aquele nome soava muito duro na comunidade. Mas quando o pastor Fanini foi na primeira igreja batista em Codó, com seus auxiliares, a gente olhava aqueles homens, parecia que o respeito era muito grande, porque eles iam ali pregar o evangelho, um evangelho que quase ninguém conhecia, quase ninguém sabia. E aqueles homens com a sabedoria de Deus, eles pregavam ali o evangelho. Mas hoje, irmão, a gente fica muito, muito entristecido. Graças a Deus, a gente ainda tem aqui, através das redes sociais, um Hernandes Dias Lopes, que prega a palavra do Senhor. Mas a gente fica muito confuso quando a gente vê igrejas evangélicas fazendo maior festa para receber uma doutora psicóloga, uma doutora psiquiatra, um doutor advogado. Aqui os programas de rádio, geralmente a ênfase é maior para quem tem o título de doutora do que de pastor ou de pregador da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você que eu não tenho nenhuma frustração com relação a isso, até porque eu tenho 2 formações superiores. Não é isso, não. Não é desvalorizando a turma da ciência, não, de jeito nenhum. O que eu quero é resgatar a prioridade de Deus dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas. Nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vendo. Outro dia eu preguei um livro de um pastor famoso, ele é famoso, o ministério dele é muito grande no Brasil. Não vamos dizer aqui para não faltar com a ética. Mas o livro dele, depois que ele escreve, aí atrás eu fui olhar, tá lá, fulano de tal, pastor, não tem nenhum título, ele bota o nome dele, fulano de tal, aí bota psicólogo, filósofo, tal, e pastor. Olha só o valor que hoje o evangelho tem, o valor que hoje os homens de Deus, principalmente os homens de Deus, estão dando ao evangelho. Quer dizer, deixou de ser a primazia da igreja. A igreja agora faz uma mesa redonda. Eu ouço todo dia o debate Melodia, mas tem 2, 3 pastores, aí tem psicólogo, tem psiquiatra, tem não sei o quê. E eu fico mais impressionado é que a opinião deles vale mais do que a opinião do pastor. Quer dizer, desacreditaram no poder do evangelho, não estão acreditando no poder de Deus. Como é que nós queremos resgatar um povo cheio de fé se nós mesmos, pastores, dirigentes, não estamos dando valor o valor devido? Não é obrigação nossa, não. É o valor de Deus no nosso evangelho, na escritura do Senhor. Quando nós vimos aí seminários e seminários cobrando preços enormes, porque quem está lá não é um pastor que vai pregar de graça, quem está lá é uma doutora, é um doutor que precisa ser pago, e pago muito bem caro. Então olha só, eu estou falando aqui porque Deus tem me incomodado. O poder do evangelho parece que não surte mais efeito, parece que Deus não cura mais, parece que Deus não reconcilia casais, parece que Deus não preenche mais. O certo é que o teu vazio parece que não é preenchido mais pelo Senhor, pela palavra de Deus. Quando Paulo diz à igreja de Romano,
O evangelho do Senhor é poder de Deus, mas para ser poder de Deus, você tem que crer no evangelho do Senhor, você tem que entender, você tem que fazer com que ele satisfaça o teu vazio, porque se você não entender isso, verdadeiramente o evangelho não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Mas Paulo, mesmo sabendo que seria melindrosa essa discussão aos romanos, aos gentios, preste atenção, queridos, eu estou falando de um homem, e preste atenção, Paulo, para poder falar isso. Tem gente que pensa que Paulo, quando caiu do cavalo lá e tal, se converteu, logo saiu pregando a palavra do Senhor. Não, Paulo não fez isso, não. Paulo se recuou quase 10 anos para poder entrar na atividade, porque a palavra de Deus requer isso, a fé em Deus requer isso. Você não vai ter fé em Deus só porque recebeu um milagre. Não, Deus quer que você seja alicerçado nas suas escrituras, alicerçado na palavra do Senhor. Não pode ser de qualquer forma. Se você não se alicerçar na palavra de Deus, você vai ser um crente. E Paulo estava preocupado com isso. Eu instalei a igreja em Roma, mas eu estou preocupado com meus irmãos, porque eles pensam que o evangelho é o oba-oba do dia a dia. Não é. O evangelho precisa ser regado. O evangelho precisa ser colocado. A tua fé, jamais. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouvir todo dia a palavra do Senhor, se você não se alimentar com esse evangelho, você vai estar com um evangelho frágil na tua vida. Você nunca vai ter esse poder que Deus quer que nós tenhamos e que você possa ter. Olha só o que Deus diz aqui. Ele diz, olha só, porque não me envergonho do evangelho. Parece que hoje o pessoal está envergonhado de pregar a palavra. Hoje, chega uma pessoa, recebeu uma biópsia, tá com um tumor na cabeça. Ah, meu Deus, aí não tem mais jeito. O próprio pastor, aquele que diz que prega o evangelho. Ah, isso aí é difícil demais. Ixi, olha, o médico mandou ela para casa para morrer. Ah, isso aí, como é que eu vou pregar um evangelho desse? Tem pessoas que entram na igreja com problema de câncer, com problemas terríveis, e o pastor nem chama para orar. Nem chama para orar, porque ele mesmo não acredita no poder do evangelho. Ele mesmo não acredita que Deus pode extirpar essa miséria deste câncer. Eu fico impressionado como é que as pessoas têm coragem de abrir a Bíblia Sagrada, dizer que vai pregar o evangelho do Senhor, mas na hora da dificuldade não acredita. Irmãos, eu fui desafiado várias vezes. Eu já entrei naquele presídio ali de Pedrinhas. Eu era um pastor que dava a Santa Ceia ali. E quem está me ouvindo, que já saiu de lá, graças a Deus, sabe disso. Eu nunca tive medo de falar o que o Senhor Jesus mandava eu falar ali. Certo dia, estava lá um homem que tinha 48 anos para puxar de cadeia. E era um homem assim que com certeza teve muitas suas vidas preguiça aí fora. Mas eu chamei ele no meio e disse, ainda esse ano tu vai sair daqui, rapaz, porque Deus está mandando eu te dizer isso. E todo mundo deve ter olhado para ele assim, rido. E, rapaz, ele nem sabe que esse homem chegou e vai puxar 48 anos de cadeia. De repente fizeram um mutirão lá e o homem saiu. O homem foi bater na igreja lá, na nossa, para dizer o que Deus tinha feito. Irmão, quem estava falando não era o pastor Eudes, quem está falando é Deus. Quem está falando é Deus. Então dê lugar para o Senhor. Acredite que Ele possa fazer. É claro, nós não estamos aqui desmerecendo a ciência, mas para mim, a ciência só vem compartilhar comigo, só vem fazer com que eu acredite que Deus é Deus na vida daqueles cientistas, na vida das nossas vidas, porque Deus foi que criou a ciência, não foi a ciência que criou o Senhor, foi o Senhor que criou a ciência, foi o Senhor que me deu sabedoria, é o Senhor que te dá sabedoria, é o Senhor que coloca o médico com a autoridade médica, é o Senhor que coloca o psicólogo com a autoridade do psicólogo, é o Senhor que dá a sabedoria ao engenheiro, é o Senhor que dá toda a sabedoria. Mas quando eu me dedico ao evangelho do Senhor, eu quero falar com as pessoas, eu sou engenheiro civil, sou administrador, mas o Senhor um dia disse assim, eu estou te chamando agora para pregar o meu evangelho. Eu digo, mas Senhor, tu fez eu estudar esse tanto de tempo, e agora tu vem me chamar para negócio de pregar a palavra de Deus, que eu não vejo muita coisa. Eu dizia assim para ele, o que é que eu vou pregar aqui?
Aí Deus começou a me provar. Quem está falando aqui com você é quem foi provado. É quem foi colocado na fornalha. É quem Deus fez acontecer as coisas terríveis e desfazer as coisas terríveis para mim acreditar que Ele é Deus. Esse programa aqui, o nome Perseverando na Fé, não fui eu que escolhi, não. Foi o Senhor, porque naquele tempo eu não perseverava mesmo, não. E o Senhor disse, tu vai fazer um programa chamado Perseverando na Fé. Irmão, às vezes a gente quer colocar o magistrado acima das coisas de Deus. Não é não. Não é não. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Mas a ira de Deus se manifestou desde o céu contra toda iniquidade e maldade dos homens, que reprime a verdade pela mentira. Quando você deixa de dizer o evangelho do Senhor, você está reprimindo a verdade. Porque se a palavra de Deus está dizendo que a palavra é a verdade é a palavra, e se você se propôs a propagar a verdade, não reprima, não reprima. Continue, porque Deus abomina essa iniquidade, Deus abomina essas coisas. E ele diz aqui, porque o que Deus pode ser conhecido lhe é evidente, pois Deus fez evidente para eles. Tem gente que diz assim, mas eu não vi nada que Deus fez. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei que muitos romanos vão dizer assim, vem cá, que Deus é esse que tu está pregando aí? Paulo sabia disso, que muita gente ia indagar para eles. Vem cá, que Deus é esse aí que esse Paulo está trazendo aí? E vocês estão sendo convencidos de que esse Deus existe? Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus de Paulo aí? Aí Paulo pega e escreve aí, ó, diga para eles. Porque desde que o mundo foi estabelecido, as coisas invisíveis de Deus e seu terno poder e divindade se tornam evidentes. Basta que você olhe agora com os olhos, olha só, pelo entendimento mediante a criação dele, para que não tenha desculpa. Ou seja, você está querendo ver o que Deus fez com teus olhos carnais? Vai ser muito complicado. Mas esse mesmo Deus que é cheio de misericórdia, para que você não venha pecar e para que você não venha deixar de ter fé nele, ele vai mostrar para você. Certo dia, eu sempre gosto de contar isso aqui. Certo dia eu, atribulado, já tinha aceitado Jesus, minha vida do difícil, eu respondendo um processo sem ter culpa. A minha ex-esposa separada de mim, eu tinha casado sem ter a permissão, sem ser no evangelho do Senhor. Eu era mundano. E aí, de repente, começou tudo virar o avesso. E eu fiquei assim, meio angustiado, procurando tantas coisas para preencher o meu vazio e não conseguia. Até que eu encontrei uma irmã lá na Previdência, a irmã Vitória, minha mãe na fé, e começou a falar desse evangelho. Mas eu, muito cético, eu achava que já tinha procurado tantos recursos e nada tinha dado jeito. Como é que agora vem me apresentar um evangelho que está aqui num livro, dizendo que isso aqui foi a verdade, E eu fiquei assim sem entender, como é que eu ia? Irmão, e teve um dia que de tanto eu lutar, ter ido às igrejas, e nada eu estava vendo, porque eu queria ver com os olhos carnais. Eu peguei meu carro de manhã, 7 horas da manhã. Quem conhece ali aqueles hotéis que ficam na ponta da areia, bem de frente, aí tem aquelas palmeirinhas ali que a gente fica admirando o mar, a gente sai e tem aquele peitoril lá, grande, e a gente fica ali debruçado. Eu peguei meu carro em casa, num dia, amanheci numa angústia muito grande, e levei ali, e encostei o carro ali, determinado a dizer, eu não quero mais saber desse evangelho. Eu não quero mais saber de nada disso. Eu agora vou cuidar da minha vida, eu sou engenheiro civil, eu tenho um emprego federal, eu vou cuidar da minha vida, porque nada disso, eu já estou com mais de 3 anos e nada se resolve, eu não vou mais querer nada disso. Encostei ali o carro angustiado e comecei a olhar para o mar. Preste atenção. E de repente a maré estava cheia, e a água batia ali no muro de arrimo bem grande, e eu olhava para aquele marzão imenso, e aquela voz veio assim, disse assim para mim, vem cá, tu tá querendo me largar, é? Tu tá querendo dizer que o meu evangelho que tu tá lendo aí há 3 anos não tem poder de nada, é? Tu tá achando que tu podes, só porque eu te deixei formar engenharia? Só porque eu te dei um emprego, tu tá achando que isso aí é o que eu quero?
É tu largar aquilo que eu tenho contigo, um propósito que eu tenho contigo? E começou a falar muito forte comigo ali. E disse, agora olha, sabichão, olha para o mar. E eu comecei a olhar para aquele mar que não acabava mais. Ele disse, tu és bom, tu está querendo largar aquele que te criou e que fez todo o universo. Eu não só fiz você não, eu fiz foi todo o universo, não tem uma areia nessa praia aí que eu não tenha feito. E agora tu está dizendo que vai largar tudo. Olha para esse mar. Agora tu é bom? Calcula uma caixa d'água e bota essa água toda dentro. Tu não é calculista? E olha que eu me especializei em engenharia em cálculos estruturais. E Deus me provou bem aí. Agora calcula uma caixa. Calcula uma caixa d'água para botar essa água toda aí, sabichão. Não é tu que quer largar o meu evangelho dizendo que não é poder? Pois eu vou te mostrar pela palavra que tu não consegue fazer uma caixa d'água para botar isso tudo. Mas agora contempla pela fé. Quem está sustentando a terra toda, não só esse mar que tu está vendo, eu estou sustentando a terra toda com meu dedo. Começa a contemplar pela fé quem é que sustenta essa abóbora celeste toda que tu estás vendo. Eu estou te mostrando quem sou eu. E tu não está vendo, tu não está olhando que eu sou Deus. Que eu sou aquele que criou os céus e terra. Pois se tu quiser contemplar, é com minha destra, é com minha mão que eu sustento o universo. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Meu Deus. E eu comecei a ver quanto eu era medíocre e pequeno. Quanto eu era medíocre, que os meus cálculos estrutural, que a minha engenharia não servia de nada diante do poder do meu Senhor. Não valia nada diante do poder do evangelho do meu Deus, que naquele momento mudava de ideia o meu ser, mudava de ideia a minha vida, mudava a minha vida constantemente, mudava a minha vida para estar falando para uma multidão de gente agora aqui neste rádio. Ah, meu Deus. Esse é o poder do Senhor. Esse é o poder de Deus que Ele fala hoje aqui. Não ignore. Paulo disse assim que foi. Louvado seja o nome do Senhor. Porque conheceram a respeito de Deus, mas não glorificaram como a Deus. E nem lhe deram graças, mas se tornaram vãos em seus raciocínios. Sendo ensoberbecido e insensato de coração, para que não entendesse. Você, quando não dá glória a Deus, você está espraiando no teu próprio entendimento. Você está se contentando com o teu entendimento. Era isso que eu estava fazendo ali na beira daquele mar. Eu queria me contentar com aquela minharia que o Senhor me deu, de ser um simples formado em engenharia, de ser um calculista de cálculo estrutural, de caixa d'água de 1.000 litros, de caixa d'água de 10.000 litros. Mas ele me mostrava que o poder dele é além do meu, é além do teu. Você que está aí querendo abandonar o poder de Deus através do evangelho, eu te digo agora, preste atenção. O poder de Deus, meu Deus ainda cura, meu Deus ainda preenche o teu vazio. Ele é o único que pode preencher o teu vazio com a sua palavra e com o seu poder. Você que está aí deprimido, oprimido pelas forças do diabo, ele ainda te liberta, ele ainda quebra as armadilhas do diabo contra a tua vida, ele ainda faz acontecer aquilo que você nunca, nenhum fez acontecer. O Dr. Lucas um dia me fez eu me contentar com as coisas do Senhor de maneira tão gloriosa. Quando ele escreveu no Evangelho do Senhor a passagem de uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue. Aquela mulher há 12 anos com um fluxo de sangue. E aquela mulher já tinha procurado todos os meios. Já tinha procurado a medicina, inclusive eu acho que o Dr. Lucas deve ter, visto tudo aquilo que aquela mulher passou. Mas ela chegou uma hora que disse assim, todos os recursos que já me colocaram, me submeteram, eu não consegui. Mas eu sei que tem um homem aí que está pregando uma palavra
Eu sei que tem um homem aí que pela sua palavra, pelo poder da sua palavra eu serei curada. Aí tem um homem que se eu tocar nas vestes dele, a virtude é tão grande, o poder é tão grande, que quando eu tocar, eu tenho certeza que ele vai me curar, que eu sei que vai sair dele e vai me curar. Porque homem nenhum me deu jeito ainda, nem médico nenhum. Não estou aqui de maneira nenhuma desvalorizando nenhum profissional, nem da saúde, nem do direito, nem da tecnologia. Mas eu quero dizer para você que prega a palavra do Senhor, você que está dentro da tua igreja, se chegar alguém com câncer, alguém deprimido, alguém oprimido, não mande para o médico não. Se ele foi na tua igreja é porque Deus quer curar com seu poder. Deus quer curar com seu poder. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus faz tudo isso. O apóstolo Paulo estava falando para uma sociedade altamente difícil. Uma sociedade que era promíscua, idólatra de tudo. Ele estava falando para um povo que não acreditaria no evangelho pela palavra. Mas quando você vai com a palavra de Deus, e ela está aqui, escrita, pode ter certeza que ela não vai voltar vazia. E o Senhor, e Paulo diz, olha, diga para esse povo aí de Roma, que o Senhor está irado, com muita gente aí que trocaram a sua glória, por glória de homens, trocaram a glória de um Deus incorruptível. O meu Deus não se corrompe. Se ele diz que é isso, é isso. Se ele diz que é sim, é sim. Se ele diz que é não, é não. É esse que é o grande problema. As pessoas querem ouvir o que seu ego quer ouvir, o que você se contenta em ouvir. Mas o Deus que tu serve, mesmo sendo uma palavra contrária à tua vontade, contrária ao teu desejo, essa palavra é boa, é poderosa, ela cura, ela sara, porque quem sabe de tudo na tua vida é Ele que te criou e te fez. E às vezes a gente não quer, às vezes a gente não entende. Sabe por quê, queridos? Porque hoje as pessoas estão querendo adequar o evangelho à sua vontade. O evangelho não é politicamente o correto, como todo mundo quer agir dentro da igreja. Hoje as igrejas querem agir no politicamente correto. Ah, qualquer coisa é discriminação. Ah, está discriminando. Discriminando nada. Fale o evangelho da verdade. Esse mesmo capítulo aqui de Romanos, Paulo diz assim, é por isso que tem muita gente aí entregue às suas luxúrias, às suas vontades infâmia, porque não estão olhando para o poder de Deus, a glória de Deus, quer ver a glória do homem. É tanta gente aí querendo glorificar o homem. Misericórdia! O evangelho ainda é poder. Irmão, pode ter certeza, Jesus vai voltar e vai saber quem pregou o evangelho dele de verdade. Quem pregou o evangelho do Senhor. Por isso, queridos, eu quero dizer uma coisa para você aqui para finalizar. O Deus que tu serve, ele não se corrompe não. Não adianta você querer colocar, emendar o evangelho do Senhor, porque não vai conseguir isso. Não adianta você trocar um Deus incorruptível por imagem de escultura, de gavião, de águia, de elefante, de leão. Não adianta. Não adianta. A glória de Deus é a glória de Deus. Por quê? E ele diz, porque professando serem sábios, tornaram-se loucos, insensatos. Preste atenção. Não adianta você... Eu estou vendo aí as igrejas cheias de teologia. As igrejas cheias de cursos com doutor A, com doutor B. E o evangelho do Senhor, pregado por homens que verdadeiramente... Ah, como a gente tem saudade de uma pregação do pastor Ângelo de Souza. Como a gente tem saudade de uma pregação de homens que cumpriram o seu dever no evangelho do Senhor. Pastor Coutinho, eu tenho saudade das suas pregações. Eu tenho saudade daquelas pessoas que verdadeiramente pregam o evangelho de verdade, sem ter medo, considerando que Deus se agrada disso. Hoje nós vimos aqui programas, as pessoas ficam dizendo, o programa aí não tem propaganda, não tem divulgação. Não precisa não. Eu quero propagar o evangelho do meu Deus. E às vezes o tempo nem dá. O tempo nem dá para aquilo que Deus quer falar aqui nesse rádio. Por isso fico com essa palavra. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos ouvir mais esse hino. E eu tenho certeza que você
que está enviando aqui a sua mensagem pelo o nosso WhatsApp, pela mensagem que está vindo aqui, através do Facebook, eu quero orar por você no final do programa. Eu quero dizer para você que Deus é bom, que Deus vai continuar operando de maneira gloriosa. Preste atenção, porque que... E ele diz que quando você glorifica a Deus, através da sua palavra do Evangelho, a tua fé aumenta. E o justo tem que viver é pela fé. Nós temos que viver é pela fé, querido. Nós não temos que viver pela vista, não. Às vezes Deus te mostra a grandeza dele para você entender. Para você entender. O homem, a ciência é boa. Mas presta atenção, vai ter uma hora, minha querida. Vai ter uma hora, meu querido, que a ciência não vai funcionar, não. A palavra de Deus vai se cumprir. Pode a ciência se virar. Você está vendo aí o coronavírus? Está vendo aí esse vírus? Esse vírus, irmão, ele muda. Ele tem uma mutação diferente. Ele muda. O vírus é coronavírus lá na China. Mas chega no Brasil, ele muda. Parece camaleão. Ele está mudando até de cor. Então preste atenção. Deus, se ele quiser dificultar para a ciência ficar entendendo que ele é Deus, ele é o Deus da ciência, ele é o Deus do engenheiro, ele é o Deus da psicologia, ele é o Deus do direito, ele é o Deus da medicina, ele é o Deus de tudo. Quando você entender isso, você vai saber que ele é prioridade na sua vida. Destaque, se ele é prioridade na tua vida, quando você busca ele, e ele quiser colocar um médico bom na tua vida, ele vai colocar. Ele quiser colocar uma psicóloga cheia da unção de Deus, da glória de Deus, ele vai colocar. Mas a prioridade é ele. A prioridade é com ele. Você lembra daquela mulher de Sunem? A Sunamita? A Sunamita achava que não precisava mais de nada porque, com certeza, ela tinha recorrido e gostaria muito de ter um filho. Mas aquela mulher nunca teve filho. E o marido já era velho. E olha só que coisa linda. Ela olhou um homem de Deus passando. Não foi por acaso, não. Deus disse para ela assim, olha, observe esse homem. Esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. E quando ela observou aquele homem, ela disse, marido, vamos fazer aqui um quartinho para aquele homem ali. E quando ela faz o quartinho lá, agora a coisa mais linda que eu acho, é que quando ela fez o quartinho, ela nem imaginava que Deus ia abençoá-la. Quando você faz as coisas sem nenhuma troca, Deus opera de maneira gloriosa. Aquela mulher não trocou, ela não deu o quartinho porque queria ter filho, que nada. Ela deu um quartinho sem nenhuma pretensão, ela ajudou um homem de Deus sem nenhuma pretensão, mas aquele homem mandou algo para aquela mulher, que foi muito mais precioso, que foi a sua fé. A sua fé. Quando Eliseu disse àquela mulher, perguntou se ela faltava alguma coisa, ela disse, não falta nada. Eu tenho tudo. Eu tenho o apreço da minha comunidade. Eu tenho tudo que eu quero. Então não preciso de nada. Mas de repente, observaram que ela não tinha filho. Ele chamou ela e disse assim, olha, você não tem filho, né? Ela disse, não tem, meu marido já está de idade, não tem filho. E de repente, ele disse, ainda esse ano tu terá um filho. Olha aquela mulher, ela ficou tão assim que ela disse, não brinques comigo. Não duvide comigo, porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu tenho dinheiro. Com certeza ela contratou a melhor junta médica da época. Com certeza ela recorreu a todas as plantas, as ervas medicinais. E não conseguia ter filho. Ela disse, não brinque comigo. Disse, não estou brincando não, você vai ver. E de repente aquela mulher teve um filho. 7 anos depois, aquele filho morre. A fé daquela mulher é inabalável. Foi através da palavra, a palavra de Eliseu, a palavra de Deus, através do profeta Eliseu, que fez aquela mulher criar uma fé. Aquela fé, enquanto o menino crescia, a fé ia aumentando. Porque é assim, e na hora que aquele menino morreu, ela não foi procurar médico não, ela foi procurar o homem de Deus, ela foi procurar o Senhor, porque a sua fé estava alicerçada no verdadeiro evangelho do Senhor. Ela tinha que crer naquele que deu tudo a ela, e foi isso que aconteceu. Eliseu foi lá e o menino reviveu. Então vamos ouvir esse hino aí em nome de Jesus, para que você possa entender e compreender que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. O evangelho do Senhor nunca mudou. Quem muda é você, quem está mudando é você, mas o evangelho de Deus continua o mesmo. Quero aqui agradecer a você, Roberto Costa, que está me assistindo, obrigado. Está me assistindo a Marta Trindade, obrigado, querida. Está me assistindo o Roberto Costa, diz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, querido. Deus abençoe.
Aqui a Marta Trindade está dizendo: a paz do Senhor, apóstolo. Assembleia de Deus Fogo Santo de Uruguaiana. Obrigado, Marta. Deus abençoe, querida. Estaremos aí no dia 18. O Mauro Macedo está nos assistindo, obrigado. O Dorivan Lima também nos assistindo. A Cheryl Reis nos assistindo. O Dorivan Lima está dizendo bênção. O Mauro Macedo está dizendo: meu pastor, saudade do Senhor. Estou na escuta do bom programa. Aqui está eu e o irmão Carlinho, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado. A Ana Cantanhede, Deus abençoe. André Silva Costa. A Vanusa Prado está dizendo: a paz do Senhor. Obrigado, Vanusa. A Débora Guiar também está nos assistindo. A Débora está dizendo: pai, meu pastor. Débora Guiar, louva a Deus pela sua vida. Obrigado. A Maiara Melson Noni também nos assistindo. Andréa Silva, pai do Senhor, amado. Obrigado. Louvado seja Deus. A Cássia Cristina Gaspar também está nos assistindo. A Larissa está nos assistindo. A Josi Figueiredo, obrigado, Josi. O Paulo Sérgio Gomes nos assistindo. O Edson Arouche nos assistindo, obrigado. A Josi Figueiredo está dizendo: Shabbat Shalom, meu querido pastor, obrigado. O James Magalhães está me assistindo. A Cheryl Reis me assistindo. A Jané, o James Magalhães, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. A Andréia Gisele Serra nos assistindo. A Andréia Silva Costa está dizendo: é profeta de Deus, a cada dia eu lhe admiro, porque o Senhor prega a verdadeiro evangelho. Amém, obrigado. A Gisele Souza está dizendo: Deus é com o Senhor, pastor. Obrigado, querida. Louvado seja o nome do Senhor. A Lisiane Lilian também nos assistindo. O James Magalhães está dizendo: glória a Deus. A Edna Serra nos assistindo. A Cheryl Israel, o James Magalhães, obrigada. Jusilene Bless. A Flor de Moraes, glória a Deus, obrigado, Flor. Jussara Alves, obrigado. Aires, obrigado, Jussara. Deus abençoe você, querida. Um beijo no teu coração, Jussara. A Flor de Moraes. A Josi, Jesus é lindo e maravilhoso, poderoso, né? E sobrenatural em nossas vidas. Obrigado, Edilene Araújo. A Cheryl Reis, obrigado. Antônio Paulo, o Marcos Barros nos assistindo. Eike Cristina, obrigado, Eike. A Leila Raquel nos assistindo, aleluia. A Leila está dizendo: eu vivo pela fé, glória a Deus. Manuel de Almeida nos assistindo. A Kelly Silva nos assistindo. A Cátia Almeida, glória a Deus. A Rose Silva também nos assistindo, glória a Deus. A Rose Silva está dizendo. A Cátia Almeida está dizendo: bom dia, pastor Eudes, Deus abençoe, obrigado. A Flor de Maria está dizendo amém. A Regina Pinheiro dos Santos está também me assistindo, obrigado. O pastor Fábio e a Jane de Carvalho também nos assistindo, obrigado. A paz do Senhor, pastor Eudes, obrigado. E a Regina, né? A Regina Pinheiro está nos assistindo. Shalom, Israel, está também nos assistindo em Parauapebas, no Pará. A Fernanda nos assistindo. A Valterlina Ramos nos assistindo. O Marcos Barros está dizendo: tem muitas pessoas achando que o evangelho e a autoridade para mandar nas pessoas é soberba, arrogância, confundir o evangelho. É verdade. Paz, o Senhor Deus é fiel. Obrigado. Charles Fernando está nos assistindo. A Fernanda está dizendo: Deus é fiel com o Senhor sempre. Obrigado. A Thelma Santos também está nos assistindo. A Regina Pinheiro Santo está dizendo: continue semeando, meu filho. Obrigado, Regina. Deus te abençoe, minha filha. Louvado seja. O Valmir de Imperatriz. Muita gente na escuta. Obrigado, Valmir. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Continue semeando, meu filho. Obrigado, Regina. Um abraço, um beijão. Que Deus te abençoe. Shalom, Israel. Manda um alô para a Igreja Apostólica Profética Shalom. Israel, tá mandado um abraço, Deus abençoe. Roberto Costa, a paz do Senhor Jesus, obrigado, Roberto, Deus abençoe. A Kelly Silva, também a Anice Freitas está nos assistindo também. A Anice está dizendo: precisamos de mais homens de Deus na terra que tenha o caráter de Deus e que se venha a comprometer e esquecer os seus princípios. Tá certo? Obrigado, querida. Deus abençoe grandemente a vocês todos.